O Santos tem um novo reforço, mais um contratado pelo Santos nessa janela de meio do ano, mais um reforço para a Vojvoda. Vamos falar do mais novo reforço que chega do Flamengo, Vitor Hugo, volante, garoto ainda, 21 anos, mais uma promessa no estilo Jean Lucas, quando o Santos trouxe Jean Lucas do Flamengo lá para o Sampaoli, agora o Santos traz Vitor Hugo. Vamos falar sobre isso, sobre as características de Vitor Hugo, também sobre as notícias da contratação dele, que é um empréstimo. Vamos trazer todas as informações para vocês e as opiniões também, né? O que a gente tem de opinião em relação ao Vitor Hugo. Se inscreve aqui no canal, deixa um like, põe nos comentários o que você achou. Gostou da contratação de Vitor Hugo? Põe aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Não esquece da inscrição. Acabamos de bater 13.400, rumo aos 20 mil inscritos ainda nesse ano de 2025. Vamos lá trazer aqui a notícia para vocês sobre Vitor Hugo, jogador do Flamengo. Primeiro, a gente teve a apuração de Lucas Mussetti há mais ou menos 20 minutos atrás. Lucas Mussetti trouxe o seguinte, tá? Santos avança pela contratação de Vitor Hugo do Flamengo. O Santos avançou pela contratação de Vitor Hugo do Flamengo. O Peixe está perto de acordo pelo empréstimo até 2026, faltam detalhes. O presidente BAP resistia pela liberação, mas pesou a vontade do atleta. Isso aqui é um dos fatores importantes, tá? Jogadores que chegam com vontade de querer jogar no Santos, isso é muito importante. Uma coisa é o cara tipo, pô, tô sem alternativa, tentei... Lembram do Morelos, que ficou enrolando, tentando outros mercados, e aí no fim falou, é o Santos. Lembra do Roberto Pereira, né? Um meia que ficou naquela, pô, não vou esperar ofertas, não vou, tal. O próprio zagueiro agora, o Palácios também, que acertou com o Santos, mas, pô, uma proposta aqui da Europa, acho que é melhor pra mim do que ir para o Santos. Então, vontade do atleta, isso pra mim é bastante importante, tá? O cara chega com vontade, a gente tá precisando de jogador assim, que chegue e queira jogar. Sem espaço no rubro-negro, ele se enxerga como titular no Peixe. Não sei se será titular, mas se o Santos ficar só com os volantes que tem, realmente ele deve ser titular. Porque a gente tem hoje Rincon, Schmidt, o Arão não joga, né? É um negócio inacreditável, o William Arão. Zé Rafael e Bom Tempo. Vitor Hugo vai meio que competir com um Bom Tempo. E aí eu entendo o seguinte, se a gente tem um Vitor Hugo para jogar como segundo volante, o que acontece com um Bom Tempo? E o garoto do Santos? Vai dar mais vitrine pro garoto do Flamengo do que pro garoto do Santos? Vamos repetir o filme David Washington e Luca Meireles? Aí, na minha opinião, Bom Tempo passa a jogar na posição de origem, que é meia. E aí, quando a gente não tiver o Roleiser para jogar no meio, vai jogar provavelmente o Bom Tempo. E aí sim o Bom Tempo estará no lugar onde ele deve, que é o jogador do banco, o garoto que entra em todos os jogos para ganhar mais bagagem e jogar aos poucos. Então, na minha opinião, isso dá até um pouco mais de espaço para o Bom Tempo na posição dele. Hoje o Bom Tempo quebra um galho como segundo volante, um baita galho. Joga muito melhor que o resto. Mas a gente já viu que diversas vezes ele falha uma hora ou outra, justamente por não ter jogado durante toda a sua passagem pela base como segundo volante. E aí o Vitor Hugo chega e, na minha opinião, ocupa esse espaço, tá? E está animado para atuar do lado de Neymar. Isso também é outro fator que a gente sempre fala. O Neymar pode não estar conseguindo ajudar como a gente gostaria dentro de campo, mas fora dele, em relação à marca, ao marketing, à exposição, né, a toda a influência que tem Neymar, o ambiente que ele traz, né, sendo um ídolo desses caras, sendo o escudo do elenco, isso tudo o Neymar acaba trazendo para o Santos, não tem como discordar, né? Santos adota cautela, porém admite avanço na negociação. Além de Vitor Hugo, o Peixe acertou com o zagueiro Adonis Frias. Como você viu aqui no Oriente Santista, há uma semana atrás, eu disse para vocês, o mais próximo é o Adonis, e lá no México já davam como certa a saída do Adonis Frias. No Brasil, muita gente ainda estava meio receoso, mas como eu trouxe para vocês, lá no México já estava acertado, né? O planejamento da diretoria era 2 zagueiros, 2 meio-campistas e um atacante. A janela se encerrará na terça-feira, ou seja, estamos chegando no fim de semana e o Santos ainda contratou apenas um zagueiro e um volante. Falta mais um zagueiro, mais um meio-campista e mais um atacante para completar os desejos da gestão. Mas, pelo que eu sei, a ordem é zagueiro, volante, atacante, zagueiro, meio-campista. Essa é a ordem. Vem um zagueiro, vem um volante. A próxima é atacante, depois é um zagueiro e, se der
mais um meio-campista. Agora vamos aqui para a notícia do Diário do Peixe, que já crava, tá? Apuração de Lucas Barros. Santos acerta empréstimo de Vitor Hugo do Flamengo até 2026. Às 7h13 saiu a apuração do Mussete, às 7h26 saiu a apuração de Lucas Barros, tá? O Santos fechou a contratação por empréstimo do meia Vitor Hugo do Flamengo. O jogador assinou um contrato válido até dezembro de 26 e deve viajar já neste domingo. Aqui a apuração é diferente, tá? O jogador já assinou um contrato válido até dezembro de 26. Vai viajar e no domingo já se apresenta ao Santos, tá? A negociação foi conduzida pelo lado do rubro-negro pelo presidente BAP. Segundo a apuração inicial do jornalista Vene Casagrande, confirmada pelo Diário do Peixe, o Flamengo resistia à liberação do atleta, mas a vontade de Vitor Hugo, assim como apurou Lucas Mussete, em atuar ao lado de Neymar pesou na definição do negócio. O meia de 21 anos deixou claro seu desejo de defender o Santos e ganhar sequência de jogos, já que não vinha sido aproveitado do clube carioca. O Corinthians também tentava a contratação do atleta, que escolheu o Peixe como seu destino. Bom, pelo menos o Santos ganhou uma briga, né, no mercado. Uma vez o Santos ganha, né? O formato discutido para o empréstimo previa um valor a ser pago de imediato, além de cláusulas que poderiam transformar a operação em compra definitiva, caso determinadas metas fossem atingidas. Tipo o empréstimo do Zé Ivaldo. Ele está jogando, está atingindo algumas metas. Assistências, número de jogos, porcentagem de jogos atuando, né? E aí acaba sendo obrigação ali de compra. Atingidas. BAP, no entanto, demonstrava cautela por conta das garantias financeiras do Peixe e para que o clube carioca não sofresse um não pagamento, igual aconteceu na transferência de Thiago Maia ao Internacional. E aí aquele negócio, né? A gente vê diversos momentos aí no Brasil, problemas de pagamento. É o Corinthians com o Cuiabá, é o Santos com o próprio Cuiabá, é o Inter com o Flamengo, é o Atlético Mineiro, é todo mundo aí comprando e não pagando. E aí o Flamengo ficou meio assim, mas aquele negócio, o jogador quer, não tem como. Se o jogador bate o pé, não há diretor que segure o cara. Então, Vitor Hugo quis jogar no Santos. Vitor Hugo retornou ao Flamengo neste ano após um período de empréstimo ao Gotzip, da Turquia, onde disputou 35 partidas, marcou 3 gols. Apesar da experiência adquirida no futebol europeu, o meia não teve oportunidades com o técnico Felipe Luiz e somou apenas 5 minutos em campo no Campeonato Brasileiro em 2025. Bom, opinião, tá? Vitor Hugo é um bom volante, mas ainda é uma promessa. É mais ou menos no esquema que a gente estava conversando sobre o Tomás Palacios com vocês aqui no canal. É um garoto, né? Vem por empréstimo, não diz aqui se tem uma cláusula de opção de compra, qual o valor, nem diz também qual é se tem de fato alguma obrigação de compra por metas. Só falou da possibilidade. Inclusive, deixa eu ver se eu acho a apuração do Vene Casagrande no Twitter, no X, né, no famoso X. Deixa eu ver aqui. Cadê aqui o Vene Casagrande? Espera aí, vamos ver se tem aqui a apuração dele. Falando aqui sobre Thiago Maia. Inclusive, aqui, ó. Bom, vamos lá. Aqui a apuração, então, do Vene Casagrande. O Flamengo acertou a saída de Vitor Hugo. O meia está sendo emprestado ao Santos. Mais detalhes em instantes do canal do Vene Casagrande no YouTube. Ou seja, realmente só tem aqui a situação do Vitor Hugo. Tá aqui, ó. Também mais uma apuração dele, ó. Uma curiosidade sobre a ida de Vitor Hugo ao Santos. O Corinthians também negociou com o Flamengo os empresários do meia, mas o jogador, no fim das contas, entendeu que o melhor seria ir para o Santos por alguns motivos. E um deles foi jogar ao lado de Neymar. Então, realmente, aí, o Vitor Hugo é que quis jogar no Santos, tá? Empresários, Flamengo negociaram com o Corinthians, mas ele quis o Santos. Bom, vamos lá. Ainda tem... Nossa, ele repostou milhões de vezes essa situação do Vitor Hugo, hein? O que tem de... Olha isso aqui, ó. O Twitter do Vene Casagrande é apenas Vitor Hugo. Ó... Emprestou ao Santos, afirmou diversas vezes. Vitor Hugo já viaja domingo para se apresentar ao Santos. Mais uma aqui, ó, dizendo que acertou a saída. Então, de fato, aí temos... É brincadeira, né? Andrés Pereira no Palmeiras. Mas, enfim. Bom,
É isso, rapaziada. Quero a opinião de vocês. A minha é a seguinte: Vitor Hugo chega, é um volante, tem qualidade para jogar no meio-campo do Santos. No meio-campo a gente tem Schmidt, Rincon, William Arão, que não joga. O Vitor Hugo, na minha opinião, chega para acrescentar muito a esse elenco, a esse meio-campo. Ah, é novo ainda? Sim, ainda é muito novo. Mas podemos ter um novo Jean Lucas, né? Com técnico argentino, com uma ressurreição do Santos. Quem sabe? Agora, o bom também para mim é pro Bom Tempo, né? O Bom Tempo vai acabar jogando de fato de meia, que é a posição onde ele jogou durante todo o seu período na base. Meia, um meia aberto pela direita, e aí a gente tem o Vitor Hugo fazendo meio. Quem sabe a gente não tem aí um Zé Rafael, Vitor Hugo e Iroleiser e o Bom Tempo aberto, né? Ou então às vezes sai o Iroleiser, entra o Bom Tempo pelo meio para jogar. Reveza ali Vitor Hugo, Zé Rafael, se o Arão tiver condições de fato de jogar, até põe o Bom Tempo no meio de campo quando o Vitor Hugo acabar saindo por substituição, alguma situação. Engasguei. Desculpa aí. Ai, meu Deus. Acabar o vídeo engasgando. Mas enfim, graças a esse engasgo aqui eu vou encerrar o vídeo porque eu vou precisar tomar uma água. Põe sua opinião nos comentários, se inscreve e deixa o like. Um abraço. Tchau, tchau.